Boa noite a todas e todos. A gente está dando início ao nosso último encontro com a professora Danila Aguiar, que vai trazer as contribuições de Fanon a partir dos Condenados da Terra. E espero que esse nosso último encontro, né, seja o coroamento de todos os debates e contribuições que a gente trouxe, né, como primeira aproximação através desse curso, né, do curso Marx e Marxismo na América Latina. E aí eu já passo, né, para a Danila, para a gente aproveitar o tempo que a gente tem hoje com a melhor forma, né? Então, Danila. Olá, tudo bem, gente? Bom, acho que hoje eu não preciso me apresentar novamente, né? Joeline também já fez as honras. É a segunda aula do curso do Fanon e a última aula do curso Marx e Marxismos na América Latina, justamente com esse autor que se problematiza tanto o, em que lugar que ele está inserido no marxismo, se existe um marxismo no Fanon, e também não é um autor assim latino-americano, mas sim da América Central, mas é muito importante todas as contribuições do Fanon para a gente pensar a nossa realidade, os nossos problemas, nossas chagas sociais, nosso racismo estrutural, e o Fanon ele tem muitas contribuições para dar, e foi uma boa que Joelinha tenha conseguido encaixá-lo, né, nesse curso onde vários autores e autoras revolucionárias, militantes, também já foram aqui apresentados, trazidos ao debate, e é uma pena, realmente lamento mais uma vez não ter podido participar dos outros momentos, porque realmente o período remoto tem nos tomado mais tempo do que imaginávamos, mas é isso. Ficamos aqui com a contribuição do Fanon e no aguardo, né, Jolinha, da socialização do material posterior. Hoje eu vi que já foi publicado do Mariátegui, estou ansiosa para ouvir o podcast da Lélia Gonçalves e parabenizo a iniciativa, né, de fazer essa segunda edição desse projeto de extensão tão importante, porque, como já falávamos ontem, estudar esses autores não está na ordem do dia dos nossos currículos, seja eles da educação, das ciências sociais. Eu não sei mais que cursos a gente tem por aqui, imagino que a diversidade seja grande. Ontem, vocês falaram, tinham também alguns estudantes de psicologia, e são autores que não estão inseridos nos nossos debates costumeiros, no que a gente encontra à primeira vista na academia, por isso, geografia, legal. Por isso que esses espaços de formação, de grupos de estudo, de projetos de extensão se fazem tão importantes. Eu saúdo essa iniciativa e espero que ela seja replicada, né? Vou levar a ideia também para o meu departamento, a gente tem alguns eventos de extensão também acontecendo agora. Aproveito para fazer um pouco de lobby e dizer que amanhã não, amanhã ainda é quarta, mas nas quintas-feiras a gente está sempre com uma mesa redonda, nesse mês de outubro e também no próximo, sobre educação antirracista, uma iniciativa do Lente, o laboratório e o grupo de estudos que eu faço parte, de educação, novas tecnologias e estudos étnico-raciais, sempre temas que perpassam a educação antirracista. Então, vejam, por favor, no canal da gente no YouTube, tá sempre às 2h30 da tarde, nas quintas-feiras. Eu estou vendo aqui a diversidade, história, direito, geografia, psicologia, serviço social, muito legal. Imagino que se nós pudéssemos agora estar numa sala de aula conversando, todos e todos conseguindo estar com o microfone ligado ao mesmo tempo e falando ao mesmo tempo, talvez muitos de vocês tenham ouvido falar pela primeira vez desses autores, né, não só do Fanon, nesses espaços de formação, e não em disciplinas oficiais, ou não na maioria das disciplinas. Pois é, Liana. Bom, sem mais delongas, passemos então para o tema da segunda aula, que é ainda sobre o anticolonialismo revolucionário do Fanon,
E a ideia hoje é que a gente se aprofunde nessa que é a sua mais conhecida obra, Os Condenados da Terra, um livro que foi escrito em 1961 e que foi lançado, né, a posteriori, é um livro póstumo. E a ideia é que hoje, claro que a gente não vai vencer todos os debates e a riqueza teórica que o Fanon apresenta nesse livro, que é o seu último livro, mas a ideia é que a gente, mais uma vez, destaque as polêmicas em torno de alguns conceitos que o Fanon apresenta nesse texto, né? E principalmente em relação ao conceito de violência política e sua leitura também no interior dos movimentos de esquerda, do movimento negro, e qual que é a leitura, como que o Fanon interpreta essa necessidade de resposta por parte dos colonizados por meio de uma violência política, de uma ação política direta. Deixa eu ver aqui. Fanon é a primeira vez que eu ouvi falar. Pois é, que bom que a ideia é que a gente se aprofunde mesmo. 2 dias de curso, apesar de que é um tempo bom, geralmente a gente tem só um com falas menores, mas é impossível esgotar, até porque eu não seria capaz de fazer essa síntese tão proveitosa, mas a ideia é que a gente se aprofunde mesmo, que vá conhecendo cada vez mais sobre esse autor. Então, o que eu realmente gostaria de destacar hoje, e depois a gente conversa mais sobre, é o tema da violência política, das lutas nacionalistas e também como que aparece o tema da revolução e do socialismo nessa obra do Fanon. Esse que é um livro de cabeceira de esquerdas, das esquerdas políticas, do movimento negro unificado no Brasil, do movimento negro estadunidense, dos Panteras Negras, como eu já falei ontem. E nesse momento político marcado, tanto na Europa como na América Latina, o Fanon ele vai falar sobre essa questão nacional, né? Ele começa falando de colonialismo também a partir do prisma do colonizado. Ele destaca esse momento político que ele está lá vivenciando, até, inclusive, os partidos políticos, o papel dos partidos políticos nessa época, e esse sentimento nacionalista que reverbera nesses cenários aí de Europa. E aí, conheci Fanon na graduação, desvinculado do marxismo. Acontece. O Fanon ele vai falar desse tema, que é também um dos temas assim, mais sensíveis no que trata de temas que o marxismo lida com alguma dificuldade, é a questão do nacionalismo revolucionário. Isso também está presente na obra do Fanon. Né? Ele fala sempre, e por isso que eu destaco, violência e lutas nacionalistas. Porque ele vai falar de como que essas perspectivas se apresentam e como que elas podem ser reapropriadas a partir da união dos povos colonizados em vias de libertação. Então, entender esse sentimento nacional de unidade do povo colonizado como resposta a esse movimento onde uma questão nacional estava, como hoje, muito movimentada no discurso político, mas num discurso muito alinhado a um tipo de nacionalismo que segrega, né? E aí, só para voltar um pouquinho ainda na biografia do Fanon, essa época que a gente já está falando aqui do que seria, do que alguns autores costumam falar, de alguns leitores do Fanon costumam falar de Fanon maduro, né? Essa época em que o Fanon ali, depois que ele vai para a França, depois que ele entra na universidade, é um período que ele, de fato, se envolve com a política. Inclusive, esse envolvimento do Fanon com a política chega a atrapalhar, em algum momento, os seus estudos formais. Né? O jovem estudante, nessa passagem do jovem Fanon para o Fanon maduro, muitas vezes deixava tarefas acadêmicas de segundo plano para participar de debates teóricos intermináveis, justamente sobre esses temas que estavam na ordem do dia.
sobre revolução, nacionalismo, e esses debates aconteciam ali, né, em torno da universidade, ao redor da universidade, mas também nesse momento ele já tinha contato, e ele visitava fábricas ocupadas pelos trabalhadores da esquerda em Lyon, e ele está ali, né, visualizando e olhando para o que a classe trabalhadora está fazendo também, né, mesmo no interior ali desse país europeu que ele está vivendo. E aí, só para terminar mesmo o debate sobre essa parte biográfica e sobre esse primeiro momento, ainda rememorando o Pele Negra, Máscaras Brancas, eu gostaria de destacar o primeiro título desse trabalho, quando ele ainda, o Pele Negra, Máscaras Brancas, ele inicialmente foi esse manuscrito, né, desse tempo de que ele estava ali concluindo o curso, e que ele estava nesses debates junto com a esquerda, era intitulado de Ensaio sobre a Desalienação do Negro. E aí, posteriormente, como já falamos ontem, nesse livro, nesse manuscrito que tinha ali uma forma poética, uma forma científica, um pouco menos científica e mais poética, de abordar problemas psíquicos do colonialismo, depois se transforma no Pele Negra, Máscaras Brancas. Mas é importante fazer esse resgate da aula de ontem, do tema de ontem, porque são fios condutores que vão chegar a esse Fanon maduro, que, de fato, no Pele Negra, Máscaras Brancas, não foi um livro que, no momento, a época da sua publicação, fez muito barulho, né? Ele ficou muito restrito ali a um alcance que a própria editora escolhida na época realizou, e enfim, se tinha muito a ideia também, e uma recorrente crença, de que o racismo não fazia parte desse espírito republicano francês, né? E aí, esse texto primeiro, que vem a público, do Fanon, Pele Negra, Máscaras Brancas, teve que esperar algumas décadas para ser alvo de análises mais sistemáticas. O povo francês, nesse momento, estava ali muito mais concentrado com a Guerra Fria e com o calor da Guerra da Coreia e outros acontecimentos. Ao contrário do que acontece com o Condenados da Terra, que, quando vem a público, já vem com a grande vitrine que é o prefácio do Sartre, o cara do momento, nessa mesma França, que estava ali também, como o Brasil de hoje, sem assumir a sua característica racista, né, de uma sociedade racista, nem mais nem menos, mais racista. E aí é importante lembrar, porque a gente está falando dessa obra que é lembrada principalmente por trazer o debate da violência política, que com 30 anos, poucos meses depois de começar os movimentos de insurreição na Argélia, por intermédio de um médico, o Fanon ele se engaja na Frente de Libertação Nacional e ele torna público essa sua militância. E aí, isso seria, na verdade, o segundo momento e a segunda guerra de libertação que o Fanon iria participar. E esses nomes de guerra, né, relacionados a um contexto de guerra, a um contexto bélico, estão muito presentes no Condenados da Terra. Né? Assim como no Gramsci também ele usa muitas expressões relacionadas para falar de estratégia relacionada à guerra, né, guerra de posição, guerra de manobra. O Fanon ele também utiliza essas expressões. Eu tenho essa leitura de que eles estão se referindo, e assim como o Gramsci, o Fanon também ele está se referindo a uma estratégia, quando ele fala de violência. E aí é importante frisar, na sua biografia, que ele participa de 2 guerras de libertação. A primeira, como soldado do exército de Gaulle, depois de deixar Martinica, então controlada pela Marinha da França, e na Segunda Guerra Mundial, em 1956, quando ele se junta à Frente de Libertação Nacional na Argélia, na luta contra o imperialismo francês. E aí, muitos também de seus escritos do período, alguns sobre táticas militares, foram reunidos em um outro livro, que a gente não vai tratar hoje, é um livro que eu não venci a leitura ainda, que é
rumo a uma revolução africana, que eu também já ouvi falar muito bem desse livro, estou com muita vontade de lê-lo. E o Fanon, na época do Condenados da Terra, ele escreve esse livro apenas com 36 anos, né? É, na verdade, mais um relato de sua experiência pessoal, bem como com o radicalismo filosófico que ele adota, né? E que faz de Fanon um pensador da libertação do colonizado. O Fanon, relatando essas experiências pessoais que estão ali muito carregadas da sua luta contra o imperialismo francês, ele é um intelectual orgânico, né? Um intelectual orgânico desse momento das lutas anticoloniais e do panafricanismo, né? E ele vai falar, movimentando sempre essa categoria nacional, que essa libertação do colonizado, né, ele como um pensador dessa libertação do colonizado, não seria apenas uma libertação em nível nacional. Era preciso libertar a humanidade e o racismo do cotidiano como um todo. Inclusive o Fanon, assim como o Freire, eu já falei para vocês ontem, ele bebe muito do Fanon no Pedagogia do Oprimido. Eles falam que quando estão libertando os colonizadores também são libertos, né? Esse processo colonial tratava desfazer esse processo descolonial era libertar toda a humanidade, não só quem estava colonizado ali no momento. Então ele fala ainda no Condenados da Terra sobre a necessidade de descolonizar tanto os países como também as mentes desse racismo do dia a dia, do que a gente chamaria aqui no Brasil de um racismo que está entranhado nas nossas estruturas, né, nas nossas estruturas da nossa vida social e das nossas relações sociais. E nesse livro, especificamente, o Fanon ele vai falando sobre essa relação dicotômica entre colonizado e colonizador como uma relação de violência. É a partir daí que ele movimenta essa categoria. É muito importante que a gente lembre que quando o Fanon ele traz a questão da violência, é uma violência que ele destaca como uma não escolha. Essa relação ela já chega violenta assim, né? A partir dessa ótica da colonização, ela é encharcada de violência, né? E essa violência, inclusive, impossibilitava que os colonizados se reconhecessem como uma pessoa. Era um processo violento de desumanização, né? A gente sabe que, inclusive, a própria trajetória do Fanon no marxismo é muito carregado do humanismo, que era o debate que estava em vigor e que estava hegemonizando o marxismo na época, antes do pós-estruturalismo. E aí ele vai falando sobre isso, sobre essa desumanização, como essa primeira violência, onde é negado, inclusive, o processo de autorreconhecimento, né? E aí, ao perceber, ao se perguntar e ao perceber o porquê dessa relação se dá dessa forma, ao perceber esse processo de desumanização brutal, ele defende a ação política direta violenta também. Porque ele diz o seguinte: qualquer violência contra os colonizadores, na verdade, é apenas resistência, porque a luta dos colonizadores é a que primeiro exerce essa violência desumanizadora que precisa ser questionada e que não pode ser naturalizada. Né? Por isso que ele sempre, quando ele vai falar desses estalos que ele tem, dessa tomada de consciência, ele parte sempre de uma pergunta: por quê? Por quê? E ele se esbarra, e ele responde isso desde lá do Pele Negra, que isso tem um nome que é preconceito. E aí ele diz que, na verdade, não há escolha. O uso da violência por parte dos condenados é uma violência, esse uso da violência por parte dos condenados para disputar, né, um lugar no mundo é justamente porque ele já tem uma violência imposta, né? E outra categoria que ele usa nesse livro, que ele apresenta de forma importante, é a categoria de alienação colonial, onde ele mostra
a impossibilidade, né, essa impossibilidade dos povos colonizados se reconhecerem e se constituírem enquanto atores da própria história. E mesmo que ele destaca também, né, que mesmo que se tenha consciência de quem são os seus inimigos, não basta ter essa consciência. E aí a gente vai chegar naquela pergunta que vocês fizeram ontem de dupla consciência no Fanon, mais para frente. Não basta mudar somente a visão sobre o mundo, né? É preciso lutar para mudar o mundo. Uma luta que seria apenas de, não só de ideias, mas também uma luta prática. E é nessa luta prática que o Fanon vai resgatar a questão da violência política, e eu pretendo também conversar um pouco nessa apresentação de como que esse tema aparece no marxismo. E aí o Fanon também não significa dizer que esse livro, Condenados da Terra, é só um livro de descrição e de alusão e de reivindicação da violência política. É um livro onde ele também apresenta a importância da ressignificação da cultura. O autor, desculpem, ele vai problematizando essa violência como única alternativa, mas ele também vai indicando que a libertação do subalterno também se dá através da ressignificação da sua cultura. Bom, o que os Condenados da Terra está dizendo? Aqui eu vou destacar, vou fazer como ontem, destacar algumas partes do livro e a gente vai conversando a partir desses destaques. Ele vai dizendo, logo no início, naquele primeiro capítulo que foi indicado para a leitura, que a Europa, ela na verdade acreditou nessa missão de que ela havia helenizado asiáticos e criado uma espécie nova, os negros greco-latinos. Acho interessante que o Fanon, ele é muito atual esse livro, não sei se vocês tiveram essa impressão, mas quando eu estava relendo essa parte da leitura que indicamos aqui no curso, eu achei de uma atualidade, assim, muito curiosa até. Ele usa expressões que parece que estão falando da nossa realidade, ou da nossa realidade nacional, inclusive. E ele vai falando, né? Ele usa bastante, por isso que muitas vezes ele é trazido, né, de forma, assim, meio que arrancada daquele lugar da tríade anticolonial para um autor decolonial. Que ele usa muito o termo descolonização nessa obra dele, que é a mais conhecida. Daí ele vai falando, a descolonização, como sabemos, é um processo histórico, e não pode ser compreendida senão assim, como um processo histórico, né, um processo de longo prazo. E vejam, propositalmente, apesar de ter indicado a leitura do prefácio do Sartre, eu já estou começando direto com o Fanon, porque esse é um problema que a gente já até falou ontem, muitas vezes as pessoas leem, e isso acontecia, inclusive, à época da publicação, o prefácio e não chega no Fanon, e a gente quer ouvir, na verdade, o Fanon mesmo, com todo respeito ao Sartre e ao seu brilhante prefácio. Bom, e aí ele vai falando que a descolonização, ela precisa ser também um processo transparente, né? Um movimento histórico que tenha forma e que tenha conteúdo. E vai ser um encontro, na verdade, um encontro de duas forças antagônicas, onde, vejam, o Fanon ele vai contar também com os opressores para essa libertação, né? Ele vai falar da descolonização como um encontro de duas forças antagônicas que estavam ali num primeiro momento, né, no momento original, numa espécie de segregação de uma situação colonial, mas que essas forças elas tinham que atuar conjuntamente para serem libertas, né? A primeira confrontação ia se desenrolar sob o signo da violência, isso está muito claro, desde o início do texto do Fanon, logo nas primeiras páginas ele já vai apontar esse lugar de defesa da violência política, e ele fala, né, essa confrontação, ou melhor, essa exploração foi levada a cabo sempre com um grande reforço de baionetas, de canhões, e assim, por essa relação
via canhões, colono e colonizado seriam velhos conhecidos. E aí o colono, ele tinha razão em dizer, o Fanon ele vai falando um pouco sobre isso, que os conhecia, porque foi o colono que fez o colonizado, né? O colono tirou a verdade, tirou a essência, né? O debate sobre existencialismo também era muito forte, como vocês sabem, no Fanon. O colono tira a verdade, tira seus bens e estabelece todo um outro sistema, baseado nessa colonização, nessa colonialidade. E tem uma parte que é bem engraçada, que o Fanon diz assim, ele resgata aquela frase que a gente usa muito, né? Os últimos serão os primeiros. A descolonização é a verificação dessa frase, segundo o Fanon. E é por isso que, no plano da descrição, toda descolonização é um triunfo. E aí, ele vai falando, né? É preciso expor a nudez da descolonização, deixar que todos os seus poros, todas essas facas ensanguentadas, apareçam, né? Para que a gente entenda, para que o povo colonizado entenda o que se passa, como é que essa relação se estabelece. E, porque os últimos devem ser os primeiros, isso só pode ocorrer em consequência de um combate. Um combate que, para o Fanon, de acordo com o Fanon, seria decisivo e seria também mortal entre esses dois polos opositores protagonistas. Bom, aí ele vai falar ainda um pouco sobre essa vontade, uma vontade que, se a gente fosse pensar em termos gramscianos, seria uma vontade nacional popular, em que esses últimos cheguem à cabeça da fila, né? Ou seja, enfim, que essa relação se inverta, de últimos passarem a ser os primeiros, e, enfim, que eles se organizem em torno dessa luta, que só pode triunfar, né, por meio, inclusive, dessa violência, evidentemente. Ele usa a palavra evidentemente, inclusive. E aí, ele vai falar sempre de reformulação e transformação do mundo. E uma transformação do mundo a partir dessa violência absoluta. Entendendo que o mundo colonizado é um mundo cindido em dois. No Boaventura de Souza Santos, vocês devem conhecer, né, a partir das várias formações, ele fala muito de pensamento abissal, né, o movimento decolonial fala muito isso entre colonialidade e modernidade, mas esse debate do mundo colonizado cindido em dois já era apresentado ali muito antes do pós-colonial com os anticoloniais e com o Fanon. E ele vai falar que essa linha divisória, essa fronteira entre esses dois mundos, ela está ali indicada por quartéis e delegacias de polícia, né? Ou seja, a violência legítima, né? Ele vai falar um pouco sobre isso. E aí, nas colônias, existe essa coisa institucionalizada em relação à violência, com porta-vozes desses regimes de opressão, que ele vai indicar ali, né, os soldados, e ele sempre vai falar que esse tipo de dominação, dessa dominação colonial violenta, é um tipo de dominação que existe num tipo de sociedade, né? O capitalismo, ele existe porque existe o racismo e vice-versa. Um não existiria sem o outro. Isso é muito importante de ter em mente quando a gente pensa na obra do Fanon. E aí, mais uma vez, assim como lá no Peles Negras, Máscaras Brancas, ele vai falando das instituições, como o ensino religioso, a nossa formação moral, nossa formação de educação em geral, vai transmitir, retransmitir de pai para filho esses valores, né, esses valores dessa sociedade cindida, e esses valores que estão atrelados a uma sociedade colonial, né? E, muito bem, nesses valores transmitidos, né, inclusive para os operários, onde se estimula muito prudência, isso é proposital, segundo o Fanon, né? Por isso que ele fala da violência como essa parte da tomada da consciência, para que
de fato, a gente tire as coisas dessa ordem estabelecida como normal, que é uma ordem violenta, estabelecida de forma violenta, mas tida como normal. Então, ele fala, é preciso fazer explodir o mundo colonial. Gente, eu estou ali por volta da página 30, tá, do texto, para quem estiver meio que acompanhando ou quiser também destacar alguma coisa. E aí ele vai falando, é preciso fazer explodir o mundo colonial, né? Cada indivíduo, e essa explosão, ela tem que ser compreendida por cada indivíduo que constitui o povo colonizado. E aí vai ser nesse instante, que o colonizado, ele se descobre também como parte da humanidade, que os colonizados vão começar a polir as armas para fazê-los triunfar. Quando está exatamente na página 32. Ele vai falando sobre esse processo de tomada de consciência, né? E aí, quando o colonizado, nas palavras de Fanon, descobre que a sua vida, a sua respiração, suas pulsações, as pulsações de seu coração são as mesmas do colono, ele descobre que a pele do colono não vale mais do que a sua. E essa descoberta introduz a um abalo essencial no mundo como um todo, na verdade. E desse abalo, decorre toda a nova e revolucionária segurança do colonizado. E, com efeito, na verdade, esse olhar que tem a ver com uma descoberta de um lugar de segurança, vai ser o ponto de partida para essa saída dessa subalternidade, desse lugar de subalternidade, né? Aí, nesse momento que se enxerga uma possibilidade de saída, os colonizados, desculpem, não vão mais se deixar intimidar pela presença, né, dos colonos. Os colonizados não vão mais se deixar intimidar e não restará outra saída para os colonos senão a fuga. Bom, na página 38, um pouquinho mais para frente, ele vai falar sobre a importância de ultrapassar esses limites, de sair de uma imobilidade que o colonizado, à primeira vista, estava condenado. Essa também é uma palavra que aparece por várias vezes, claro, está inclusive no título. E esse lugar condenado do colonizado é esse lugar de imobilidade. Então, a partir do momento que ele descobre, né, como diria Marx, que não tem nada a perder, né, a não ser os grilhões, é uma forma também de recriar a sua história, a história da sua nação. E aí é aquela reapropriação que eu falei do conceito de nação, né, uma nação que realmente absorva toda a sua totalidade, toda a totalidade do seu povo. Ele vai falar um pouco sobre isso e tem muita relação, ao meu ver, com o que o Mariátegui fala sobre a inconclusão dos nossos processos de saída, né, da colonização. Mais para frente eu vou destacar um pouco mais sobre isso. E aí ele vai falar, é importante saber, o colonizado, ele não está dominado, ele não está condenado a estar sempre naquele lugar, né, como diria também desde lá do Pele Negra. Ele não está domesticado, ele só está convencido de que ele está num lugar inferior, né? Mas aí eu também enxergo aspectos leninistas no seu pensamento. Ele vai falando de que não existe, na verdade, dominação, que esse campesinato, esses indígenas, esses negros, ele vai falar especificamente do campesinato. Na verdade, esses grupos subalternos, para o Fanon, são os mais revolucionários. Só pode vir daí a revolução nos países coloniais. Nesse tipo de formação econômico-social, o campesinato, e aí ele dá o exemplo do campesinato, não tem nada a perder, tem tudo a ganhar. E aí ele vai também destrinchando a compreensão econômica desse desenvolvimento do capitalismo, e aí
na minha leitura reside também essa leitura leninista, essa possibilidade que não é só o operariado fabril urbano que pode ser um sujeito revolucionário, e sim também campesinos, né, o campesinado, também a população negra, homens e mulheres negras, né, a partir dessas situações específicas de formação econômico-social. E a missão do Fanon, nas suas obras, não era descrever somente a situação histórica da colonização, desses povos colonizados, e sim trilhar caminhos de uma revolução indicando quais seriam os sujeitos revolucionários, né? E aí, ainda sobre esse entendimento, essa compreensão econômica do fenômeno do colonialismo como um fenômeno parte da empreitada imperialista, né? Lá por volta da página 49 e 50, o Fanon ele vai destacar como que as colônias se convertem num mercado, né? Nesse papel específico no desenvolvimento capitalista. E ele fala, na verdade, as colônias, para elas estarem nessa situação, elas estão mediadas por toda uma cumplicidade que é objetiva do capitalismo. Elas não estão só sob o jugo de cada nação que está ali responsável por aquele tipo de colonização, né, de povoamento, enfim, mas existe toda uma cumplicidade de forças violentas que encobrem essa situação colonial, uma cumplicidade de outras nações, de outros países, né, por meio de ajudas diplomáticas, de outros povos, inclusive progressistas, para que essa situação em que existe o colonizado, o oprimido e o opressor exista. E aí esse estado bruto, violento, era tido para Fanon assim, como um pacto mesmo, um pacto de cumplicidade para que o capitalismo acontecesse, né? Mas, como ele tem essa visão de totalidade, e como ele é um intelectual orgânico, que ele está olhando e prestando atenção para tudo que acontece em termos de insurreição revolucionária, ele vai falar que o povo colonizado não está só. E lá pela página 53, ele vai fazendo referência a outros processos revolucionários que foram desencadeados em outros territórios coloniais, inclusive citando a vitória do povo vietnamita, né, e a importância da libertação nacional desse povo nesse contexto pan-africano. E nesse momento ele realmente é tido como o intelectual orgânico que participa ativamente desses processos e que está escrevendo para essa classe, né, para essas frações e grupos e classes subalternas que estão ali nessas empreitadas de libertação nacional. No Condenados da Terra, ele mostra essa importância, né, que o nacionalismo tem e que assume frente a essas lutas de libertação da África no século passado. Mas para isso, como ele disse, era preciso reconstruir a sua história, né? Era preciso fazer com que forjar esse sentimento de pertença, de nação. E ao analisar, em específico, o caso da Argélia, o Fanon demonstra que o sentimento nacional foi de grande valia para o povo argelino, na construção do que ele chama dessa consciência nacional, né? Combate contra um inimigo externo comum, os franceses, somente podia ser possível mediante essa união do povo argelino em torno de um único ideal. E para ele era importante ver essas vitórias que estavam acontecendo em outros lugares, né? E que tinham essa mesma busca de liberdade. Bom, é importante frisar, nessa parte eu acho que não vai dar tempo, porque não é também o meu forte, que nesse livro ele vai indicar também os limites da violência, né? Tá lá para os capítulos seguintes. Eu indiquei só o capítulo 1, as duas primeiras partes do capítulo 1, e aí ele fala da importância da batalha cultural, dos limites da violência como um estado de violência e não como uma estratégia. Isso é legal, isso é importante. E isso está lá a partir dos capítulos seguintes. E ele ressalta justamente essa diferença. Isso é importante que a gente tenha em mente quando a gente está lendo.
que existe algo que é a esfera da violência, e existe a violência como uma ação, como uma estratégia, e um momento necessário em que essa ação precisa ser tomada, né? E antes de entrar para como o tema da violência aparece no marxismo, só gostaria de destacar também que o Fanon, ele nunca abandona o ofício psiquiátrico e a pesquisa sobre as origens sociais do sofrimento psíquico, e mesmo aqui nos Condenados da Terra, nesse que foi o seu último livro, ele dedica um capítulo inteiro à discussão sobre os transtornos mentais produzidos pela guerra, né? O Fanon, ele é muito utilizado também no campo da psicologia, da psicanálise, para pensar o adoecimento da população negra, essa particularidade de doenças que acometem mais especificamente a população negra. Outro dia eu estava vendo uma pesquisa sobre como que os homens negros sofrem mais de problemas cardíacos, que eles vivem inseridos nessa lógica de sempre estar correndo perigo de vida, risco de vida, né? Isso acontece principalmente nas grandes metrópoles urbanas, onde a gente sabe que as balas perdidas sempre encontram um corpo com uma cor específica, né? Uma cor e uma classe específica. E aí, bom, a gente agora sai um pouco das citações do Fanon para discutir nesses últimos 15 minutos, 20 minutos, sobre o tema da violência no marxismo, como o tema da violência aparece no marxismo. Então, levando em conta essa centralidade das classes sociais, né, na estruturação das relações de força nas sociedades capitalistas, a violência aparece, o tema da violência aparece na tradição marxista como um elemento último da política. Está lá desde o capítulo 24 do Capital, o papel especial da violência como uma parteira da história, como um processo que uma possibilidade de ativação de processos de transformação social. E se a gente considerar a sequência dessa tradição marxista, a gente vê também no Gramsci que o tema da violência aparece como essa necessidade de ruptura com a legalidade. É nesse sentido que se fala, né, no marxismo sobre violência política. Está lá nos cadernos e até em alguns escritos anteriores, nos cadernos do Cárcere, do Gramsci, e até alguns escritos anteriores, como essa necessária ruptura, né, com a legalidade por parte dos grupos subalternos. Essa violência, que é, né, trazida ao debate a partir do marxismo e do Gramsci especificamente, e do Fanon, entendo, é diferente da criminalidade comum, aquilo que o Fanon chama de esfera de violência, né? O Gramsci, na verdade, ele fala do espírito de cisão como um todo, ele usa o termo espírito de cisão para falar de ruptura, né, dessa ruptura da classe subalterna com a classe hegemônica. E ele, na verdade, todo o desenvolvimento intelectual do Gramsci vem de apropriações críticas dos debates da época, né, dos debates em torno contra, né, na verdade, e em torno das leituras idealistas, deterministas, economicistas e revisionistas do marxismo. Aí, se a gente for estudar, né, e entender um pouco mais de como que o Gramsci apresenta seus conceitos, a gente vai ver muito de apropriação crítica de autores como Labriola, Croce, Kautsky e Sorel. O Sorel é um sindicalista francês que ele justamente ele escreve sobre a violência em 1908. Tem um livro dele que é bem importante, que é Reflexões sobre a Violência, né? E ele vai falar nesse livro sobre violência ocorrida desde o surgimento do cristianismo, com a Reforma Protestante, com a Revolução Francesa. Na verdade, para o Sorel, a violência seria desencadeada ali num mito e numa greve geral, né? Seria essa violência iluminada pela ideia de greve geral. Eu recomendo sobre esse tema da violência política no Gramsci o trabalho de um colega nosso, né, Joeline, lá da IGS, que é o Leandro Galastre. Eu acho que foi num pós-doutorado que ele fez, uma pesquisa de pós-doutorado, que ele
enfim, escreveu e está publicado em alguns artigos científicos sobre o tema da violência nos cadernos do cárcere. E eu acho que esse tema da violência no Gramsci, ele serve muito para a gente entender, né, como que essa estratégia, né, num momento específico da luta de classes né, tomada como necessário. Pois é, Joeline, eu acho também que é um tema muito pouco abordado. Eu já falava ontem, né, sobre isso, que tanto o Fanon como o Gramsci são muitas vezes tratados como autores que estão ali num universo muito culturalista, né, que pretendem que apenas reformar e apenas uma inserção cultural desses povos subalternos, e não é bem assim, né? Inclusive, até esse tema da violência aparece em comum nos dois autores. Eu estou lendo um pouco sobre isso também. A gente sempre lê um autor a partir do que a gente tem também de bagagem, né? E a minha leitura do Fanon, ela vai sempre assim tendendo para encontrar nele muito do que a gente encontra em autores marxistas que também pretendem tensionar o marxismo, regionalizar o marxismo, como o pensador e militante italiano Antonio Gramsci também fez. E aí, depois de fazer essa ressalva, o Gramsci ele vai falar das relações políticas de força, né, e que essas relações políticas de força compreendem também fases em que a violência política vai adquirir um protagonismo. Em suma, e aí eu estou tomando essa ideia lá também do trabalho do Leandro, né, esse momento, essa violência, seria parte dessa construção hegemônica. É fundamentalmente um debate sobre estratégia, pouco do que aparece também através do Gramsci sobre as metáforas militares, né, guerra de posição, guerra de movimento, e a gente sabe que o Sorrel, que é o que o Gramsci se apropria criticamente para pensar o tema da cisão, né, desse espírito de cisão, de certa forma também a violência, apesar de que tem diferenças importantes entre as conclusões políticas, inclusive quanto à utilização da violência como ação direta necessária entre o Gramsci e o Sorrel, mas possivelmente ali esse trabalho desse sindicalista francês tenha chegado nos ouvidos do Fanon e que essa violência política, como esse momento de culminância, essa violência ilegal, ela se apresente como necessária, como esse choque necessário com determinadas formas de institucionalidade. Quando as lutas, né, dos povos e dos grupos subalternos embargavam no Estado, era preciso ir além da institucionalidade. Deixa eu ver o que mais. Então, é importante dizer que, tanto para o Gramsci como para o Fanon, essa violência do proletário, do subalterno, do colonizado, ela sempre tem que estar condicionada, ligada a um objetivo político, né, que é constitutivo e engendra também elementos de uma civilização nova que vai surgir, né, de uma civilização e de um homem novo. Está lá na página 66 do Condenados da Terra. O homem colonizado liberta-se na e pela violência. O homem colonizado e a violência para o homem colonizado seria, inclusive, uma forma de unificar o povo. Isso é bem interessante. Gente, eu sempre estou falando colonizado, homem, tudo no masculino, porque é o vocabulário do Fanon e eu estou apenas repassando, mas entendam, claro, sempre como espécie e não como gênero. E aí, ele vai indicar ainda, né, limites de alguns processos de independência formal dos estados. Se eu acho que, assim, tem tudo a ver para a gente pensar também a América Latina e nossos processos de advento da República, é o que acontece aqui, e o que aconteceu aqui, né, principalmente com a ausência do elemento popular nos nossos processos de mudança, né, de uma ordem social para outra, de uma forma de organização social para outra, essa ausência do elemento popular. E o Fanon, ele diz, na maioria dos casos, para 95% da população dos países subdesenvolvidos, a independência
formal, não traz mudança nenhuma, não traz nenhuma mudança imediata. E aí ele fala, é por isso que, quando a gente fala de processo de ruptura, a gente não pode estar amparado somente na institucionalidade, porque essa direção para o aparelho estatal sempre vai estar carregada de alianças com os setores burgueses e não vai ter nenhum processo radical de mudança aí, que realmente traga mudança e independência efetiva para os países subdesenvolvidos. Eu também entendo que aí reside um grande aspecto radical na obra do Fanon, né? O entendimento desses limites desses processos institucionais. E aí tem uma parte lá no texto, eu estou me encaminhando já para o final da fala, que ele vai dizendo, está ali na página 78, de modo geral, o que a gente pensa para o terceiro mundo? A gente vai escolher entre o sistema capitalista e o socialista? Na verdade, parece que para os países subdesenvolvidos, o Fanon ele vai problematizar isso. Só tem essas duas saídas, parece que essas saídas não contemplam muito o terceiro mundo, né? E ele vai falar que, de forma nenhuma, o sistema capitalista ia contemplar, mas ele está se perguntando, e o sistema socialista nos países desenvolvidos? O que acontece, né? Aí ele fala em algum momento que, na verdade, para se lutar pela libertação nacional, essa luta dos países do terceiro mundo tem que se recusar a se instaurar nessa competição entre capitalismo e socialismo. E aí eu fiquei pensando, né, isso seria uma recusa? Talvez vocês também tenham se perguntado sobre essa parte em que ele vai movimentar especificamente a categoria de socialismo, sistema socialista. Seria uma recusa no Fanon de socialismo? Eu não entendo assim. Na verdade, a minha leitura dessa parte específica, eu busco relacionar com, claro, ele tem o entendimento que a exploração capitalista e os monopólios são inimigos dos países subdesenvolvidos, mas, por outro lado, qual era o debate socialista da época, né, da década de 60, que Fanon acompanhava? Que socialismo ele vê se desenvolver, ou seja, que tarefas nacionais e universais o socialismo estava cumprindo nesse momento, né? Que etapa do socialismo ele estava vivenciando? Ao contrário do Gramsci, do Mariátegui, ele não experiencia esse afã revolucionário pós-Revolução Russa, né? Enfim, ele está vivendo em um outro momento. Mas eu vejo nessa parte específica que eu trouxe para destaque, que ele está, na verdade, reivindicando um socialismo do terceiro mundo, que talvez, se ele tivesse desenvolvido mais em outras obras, podia aparecer com um socialismo como o indo-americano, do Mariátegui, com outro termo que contemplasse os colonizados, que contemplasse o povo negro. Eu acho que ele está reivindicando, não é uma terceira via, ele está reivindicando um socialismo e que tivesse como protagonista aquelas frações, aqueles grupos subalternos que estão ali, né, vivenciando, experimentando, enquanto protagonistas, esses processos revolucionários. Certo? Bom, e para ir fechando mesmo, só queria voltar para aquela pergunta que foi feita ontem, muito rapidamente, sobre dupla consciência em Fanon. Aparece, né, nesse livro, como eu tinha falado para vocês, lá na página 83, ele fala o seguinte: nós não aceitaremos que a ajuda aos países subdesenvolvidos seja feita como um programa de irmãs de caridade. Essa ajuda deve ser uma consagração da dupla tomada de consciência. A tomada de consciência pelos colonizados, né, que é isso que lhes é devido, essa independência e essa retomada da sua história, da sua vida, e, ao mesmo tempo, das potências capitalistas, que devem entender que esse é o preço que elas devem pagar, né? A dupla consciência está ali, em que os povos dos países subdesenvolvidos, eles não vão precisar da ajuda de ninguém para que eles, né, se libertem. Na verdade, isso vai ser um processo que vai ser de disputa violenta, mas a consagração será a partir dessa dupla consciência, a consciência
do que a gente falaria, né? Em si e para si, a partir do marxismo também. E ele pega essa perspectiva, o Fanon, ele pega essa perspectiva de dupla consciência de um intelectual negro, né, um dos maiores intelectuais do movimento negro da época, que dividiu com ele algumas falas em uns congressos, que é o William Edward Dubois. Dubois, ele escreve em As Almas da Gente Negra uma metáfora sobre o véu e a dupla consciência. E aí ele vai falar que o negro, né, o Dubois, esse homem invisível, sofre com a divisão de dois mundos, que são irreconciliáveis, né? O mundo do grego e do romano, o Egito indiano, e o negro está ali como essa espécie de sétimo filho, nascido sob um véu, e que não tem lugar nesse mundo americano. O Dubois, ele é estadunidense, né? Ele é um dos primeiros, acho que é o primeiro negro a conquistar um diploma em Harvard. E aí ele vai falar que, na verdade, o mundo não lhe concede uma verdadeira consciência de si, mas apenas lhe permite ver-se por meio da revelação do outro mundo. Então, a consciência, essa dupla consciência que o Fanon reconstrói também lá no Condenados da Terra, vem aqui dessa análise do Dubois, quando ele fala que o lugar de identidade é também um lugar de conquista política, né? Porque o negro, nessa situação de ser invisível, ele não nasce negro, ele torna-se negro quando ele se reconhece a partir dessa consciência de si e uma consciência para si, que seria essa dupla consciência, uma verdadeira reintrodução no mundo. Vejam que é muito semelhante com a ideia do Fanon, com a consagração da dupla consciência por parte tanto dos colonizados como das potências capitalistas, porque eles estão falando de unidade. Bom, e agora, para fechando de verdade, qual seria a relevância, né, de tudo isso que a gente está conversando desde ontem e hoje com Condenados da Terra? Qual seria a relevância desses autores que foram apresentados aqui no curso, do próprio Fanon, para os avanços teóricos e práticos da luta antirracista e anticolonial contemporânea, né, sobre o momento político que atravessamos? Bom, nesse momento em que fenômenos como a violência policial afeta a população negra num grau muito maior, o acesso precário à saúde e à educação, as altas taxas de subemprego e desemprego, entre outros aspectos, tem mostrado, né, como as populações negras e indígenas estão inseridas de maneira muito mais desigual na sociedade, e a pandemia da Covid-19 vem ressaltar e exacerbar todos esses processos, né, fazendo com que essas populações sejam muito mais vulneráveis aos efeitos desse momento dramático da história humana. Eu penso que esses autores, que o Fanon, né, agora no seu aniversário de 95 anos, que seria esse ano, se apresenta com uma atualidade tremenda, justamente porque ele não pensa em combater o racismo sem combater o capitalismo. Isso parece essencial, me parece essencial na leitura do Fanon, esse intercâmbio que permite tanto o desenvolvimento da luta antirracista como o desenvolvimento do próprio marxismo, de não abrir mão dessas bandeiras, né, da bandeira do antirracismo, da bandeira do anticolonialismo, e foi quando o marxismo levou a cabo, né, essa tarefa de realmente desenvolver um conhecimento objetivo sobre uma realidade e atuar para transformar aquela realidade, foi que o marxismo se tornou mais criativo, e eu penso que vem daí a grande contribuição marxista do Fanon. Eu fico por aqui e estou à disposição para responder as perguntas de vocês que eu possa. Muito bom, Danila. A gente vai percebendo que precisa realmente se aprofundar cada vez mais no Fanon, né, para se compreender nesse processo. Abrindo aqui para o bloco de perguntas, no caso, quem tiver ainda pode se inscrever aqui para falar, a gente tem bastante tempo, né? A Vitória começa com uma pergunta, né? A pergunta dela seria em torno de se a partir do Fanon
seria possível dizer que o sujeito revolucionário da periferia do capitalismo, o Brasil em específico, né, como os povos originários ou escravizados, e qual seria, então, a relação com a luta de classes no Brasil de hoje? Né? Então, a partir dessa leitura do Fanon, como é que a gente poderia fazer uma análise desse cenário de hoje no Brasil? Eu tenho uma questão aqui, que eu não sei se se faz parte dessa discussão sobre a dupla consciência, mas é porque também nas avaliações dos textos que a gente recebe, né, das disciplinas, me veio uma resposta que agora com a leitura do Fanon me fez indagar algumas questões aqui dessa relação da atualidade, né, que no texto ele mesmo vai falar da atualidade, da necessidade de atualização dos termos, né, do Marx, para essa análise colonial, porque a classe dominante, né, a burguesia, se forge de uma outra forma, né, nesse contexto das colônias, né, não se configura, como ele vai dizer, né, com máquinas, instrumentos e técnicas fabris, mas é numa outra lógica para essa violência que você apresentou, para essa força, essa devastação da cultura, desse ser, né, que parecem se distanciar dessa condição econômica, parece ser uma coisa cultural, né, tem uma centralidade cultural, como você falou do Gramsci também, né. E aí indica esses novos sujeitos revolucionários e tal, mas ele fala do ódio, né, nos Condenados da Terra, né, que em meio a tudo isso, por conta de toda essa violência, o ódio ele é canalizado para outros complexos sociais, para utilizar um termo agora de outro autor, que é o Lukács, né. Então, ele é canalizado para outros complexos sociais, que é, por exemplo, a religião, né, ele é tão oprimido nesse sentido do seu corpo e dos seus impulsos, que nessa lógica da colonização, que ele canaliza esse ódio no lugar de tomar uma atitude dessa violência revolucionária, ele canaliza para a religião e entra num processo de alienação desse transe da religião, né, entrando no que ele chama de dupla alienação, que seria a alienação colonial e a alienação religiosa. E aí eu me pergunto, desde quando eu comecei a ler isso, se essa dupla consciência, além do esse movimento do classe em classe para si, teria a ver também com essa dupla alienação de que ele está falando aqui, né? E que, por conta desse processo da colonização da burguesia, da constituição dessa burguesia, dessa pseudo-burguesia nacional, ter sido diferente dos países europeus, né? E a centralidade do ópio do povo aqui ter sido a religião, nesse sentido dessa dupla alienação, os movimentos identitários pegam esses elementos, né, e focam nisso e desfocam da questão da condição econômica também, né, dessas raízes econômicas dessa alienação. Então, eu queria só que tu comentasse um pouco sobre isso, eu sei que a pergunta é bastante complexa, mas é porque eu acho que tem a ver essa dupla consciência com a dupla alienação, se você puder comentar. E aí, quem tiver mais questões, pode se inscrever aqui, ou então ir colocando no chat que a gente vai organizando aqui. Certo, tudo bem. Acho que foram essas duas, né, até agora. Bom, eu estava aqui vendo se eu deixei de comentar alguma coisa que não necessariamente fosse pergunta. Aqui, mais uma vez, tem o Davidson Nicossi, que é o Davidson Faustino, aquele que eu estava citando ontem. Muito bem. Não se preocupem, eu não vou falar nada do que eu não consiga, mas, enfim, a questão, eu vou dar primeira sobre, a partir da leitura do Fanon, qual seria o sujeito revolucionário da periferia do capitalismo, em específico no Brasil, né, onde a gente tem essas chagas sociais de colonização e escravidão, e qual a relação com a luta de classes. Bom, eu penso que esse é um debate muito importante e que vem, na verdade, moldando a forma com que o marxismo
é hegemônico em cada etapa, né, na América Latina. Tem um livro que eu acho muito bom para a gente pensar marxismo na América Latina, vocês talvez conheçam, que é um livro do Michel Louis, que é justamente, tem esse título, Marxismo na América Latina, o subtítulo eu não lembro, mas ele tem uma edição de 99 e uma edição capa vermelha de 2003. E aí, naquele livro, ele vai falar sobre as etapas e características da revolução em cada momento de recepção do marxismo na América Latina. Ele divide em 3 momentos. E o primeiro momento era justamente aquele momento até a década de 20, onde o Mariátegui, o debate entre Mariátegui e Aya de la Torre, que eu imagino que tenha sido debatido aqui no curso pela Lia, quando ela apresentou Mariátegui, moldou esse debate com consequências para o marxismo latino-americano e mundial da época. Por que eu estou resgatando isso? Porque o sujeito revolucionário tem muita relação, o entendimento de quem é o sujeito revolucionário tem muita relação com isso, com a leitura hegemônica, né, do marxismo da época. Mas, na perspectiva da minha leitura, que está alinhada com o marxismo não hegemônico, com o marxismo do Mariátegui, também do Fanon, né, sim, nas nossas formações econômicas, na nossa formação econômico-social específica, né, latino-americana, e também no caso do Brasil, não seria possível pensar numa revolução onde povos originários e escravizados e todos os nossos grupos historicamente subalternizados, mulheres negras, periféricas, não estivessem à frente desse processo revolucionário, né? Isso está em debate nos congressos da Internacional Marxista sobre o que seria uma frente única anti-imperialista. Isso daria debate para outro curso, mas só para realmente citar e para que a gente pense sobre, né, o que seria importante da gente ter em mente a partir de um marxismo revolucionário, né? Existem diferenças entre uma frente única proletária, uma frente única anti-imperialista e ainda sobre uma aliança, né, uma aliança de classe. E muitas vezes em processos e com possibilidades de radicalização revolucionária na América Latina, se apostou em frações burguesas como aliadas, né, nesse processo revolucionário, e não nos povos originários, e não nas nossas experiências comunitárias, né, que eram muito, muito características, e Mariátegui fala muito disso, na época do socialismo inca, enfim, e pensando em formações sociais outras para além do Brasil. Mas é importante frisar que isso é resgatado também pela tradição leninista do marxismo, que quando a gente pensa em sujeitos revolucionários específicos de países de desenvolvimento desigual, de países de terceiro mundo, né, está lá nas teses do Oriente, nas teses gerais sobre a questão do Oriente, que seriam aplicáveis essa frente única proletária, que tivesse, né, como sujeitos revolucionários o operariado urbano, mas também setores, né, revolucionários, campesinos, indígenas, negros, e seria também uma frente anti-imperialista, mas teria que ser necessariamente, em algum momento, dar esse pulo, essa amplitude e não ser só anti-imperialista, como também anticapitalista. Acho que essa seria a relação com a luta de classes no Brasil hoje, né? Que não existe saída, né? A grande questão, o enfrentamento e a questão da nossa época, enquanto também intelectuais orgânicos, enquanto classe, é entender que não existe saída no capitalismo e que para a gente transformar o mundo, uma ruptura importante com esses setores, né? Numa grande aliança com esses, numa frente, né? Numa aliança que não envolva setores burgueses, que ela seja pensada e trazida à prática, né? E aí a experiência histórica nos mostra a importância
do Partido Revolucionário, de não contar com burguesias nacionalistas, porque a gente não tem esse espírito nacional nas nossas burguesias, né, também por conta da nossa formação econômico-social, e é o legado que eu penso de atualidade de Fanon, de Mariátegui, de Lélia Gonçalves e de outros que foram apresentados aqui. Não existe luta contra uma situação de subordinação, né? Não existe uma luta do povo originário, do povo escravizado, que seja possível, e que escravizado nos moldes de hoje, né? Que seja possível ser tomada como uma luta de emancipação sem enfrentamento do capitalismo. Isso estava muito claro no Fanon, né? Ele fala isso, o capitalismo é inimigo da vida, né? É inimigo dessa, o monopólio é inimigo dos países subdesenvolvidos, né? Isso, para o Fanon, para mim, aparece como o seu grande legado, na verdade, e o seu pioneirismo, de pensar que não existe saída nessa forma de organização social. E, Joeline, eu tenho a impressão, eu teria essa mesma leitura tua, não consegui chegar, não sei se eu tenho leituras suficientes do Lukács, ou não sei se eu consegui chegar na tua pergunta, mas, assim, eu não teria o que acrescentar no que você perguntou, não sei se era uma pergunta ou comentário, mas dupla alienação e dupla consciência, acho que teriam relação, sim. É importante, o Fanon fala isso, e quando a gente pensa no legado do Fanon, no Freire, e também em pressupostos gramscianos no Fanon, ele vai estar falando justamente disso, né? Eles, os três, vão estar falando justamente disso, de como que, na verdade, não tem como emancipar um lado dessa dupla dicotômica, né, sem emancipar o outro, né? Mas, para isso, o ponto de partida seria entender que existe uma relação de dominação, né? Uma relação de alienação, como você indicou. E aí era uma tarefa também do, do povo subalterno, dos colonizados, mostrar esse caminho e emancipar a humanidade. Uma tarefa que, num momento específico, importante, nesse momento de ruptura, seria levada a cabo de forma não institucional. E isso é importante que a gente sempre tenha em mente quando a gente lê esses autores, porque é muito comum que nós, né, sejamos apresentados, isso já surgiu aqui desde ontem, também aqui no chat, hoje, a partir de algumas falas de vocês, que não eram necessariamente perguntas, a forma com que esses autores são apresentados, né? Parece que eles estão ali servindo muito para esse debate que você também trouxe, né, Joeline? Que movimenta apenas esse lugar de consciência que tem muita relação com a subjetividade, né, com a cultura, com o costume, com a forma de estar no mundo. Mas tem um entendimento também de que existe uma questão de fundo que permite que essa outra alienação, essa alienação do campo subjetivo aconteça. Então, acho que seria o mesmo pressuposto, dupla consciência e dupla alienação, mas não teria muito mais a contribuir. No sentido também, aqui para a gente compreender, inclusive a partir de Lélia, né, do que a gente estava falando ontem, da questão dessa neurose, né, dessa negação e dessa neurose, né, para onde vai esse ímpeto, né, essa pulsão. Então, ele traz esses elementos, inclusive, para a gente compreender os dias atuais, né, porque a gente tem um momento de barbárie estabelecida, institucionalizada, e você fica se questionando, né, tudo isso acontecendo e não tem um movimento onde está essa pulsão, né, para onde está indo esse ódio, né. E ele traz isso, né, esse elemento de que tudo isso é canalizado, esse ódio é canalizado para a religião, né, para esse transe dessa alienação, né, é um ópio que aliena duplamente, né, alivia e mantém na conformação, né, e a partir disso acho que a gente pode olhar para os nossos dias para compreender essa conformação diante de tudo isso que a gente está vivenciando.
A gente tem mais uma pergunta da Antônia, né, que ela vai perguntar se para superar o racismo passa pela praxis do combate permanente aos mecanismos de opressão, né? E ao mesmo tempo, como é que isso vai acontecer, como é que vai ocorrer se esses mesmos mecanismos, né, disciplinam os corpos e regulamenta a população, né, pelo conjunto orgânico institucionalizado do Estado. Então, se alguém tiver mais alguma questão também, né, quiser se inscrever e falar, vou colocar aqui. Por enquanto a gente vai com essa, Danila. Certo. Só para comentar um pouco sobre essa tua fala sobre ódio, né, sobre para onde vai canalizar desse ódio, esse foi um debate que vem, assim, sendo muito incitado, né, sobre que posição a esquerda hoje toma esse ódio, em que lugar a gente coloca esse ódio, né, quando nas últimas campanhas presidenciais, se tinha muito como bandeira, eles falam em armas, nós falamos em amor, nós falamos em paz, né? E existia muito, e era criticado também por setores da esquerda, essa reivindicação de negar esse ódio contra o inimigo de classe. E isso não está presente, né, no marxismo, pelo contrário, esses autores que a gente está trazendo ao debate justamente põe a necessidade da gente canalizar esse ódio para lugares de realmente disputa e transformação, de cisão, né? Eu vejo muito isso no Gramsci também, assim como no Fanon, que a gente precisa ter ódio, do nosso, de quem nos oprime, né? O Fanon, ele fala isso, como é que a gente vai, é o que a gente recebe, né? A gente, na verdade, não tem muita escolha, e é importante que esses autores, eles trazem contribuições em relação a isso, né? Também acho que daí tem a atualidade e o legado desses autores aqui apresentados. E aqui, sobre a pergunta da Antônia, deixa eu reler. Para superar o racismo, ele fala justamente isso, de uma luta cotidiana, né, para combater o racismo. Como que vai acontecer essa luta se existem mecanismos que disciplinam os corpos e regulamentam a população, formam o Estado? Pois é, daí ele fala de transcender a institucionalidade, né, esse limite de uma luta que vai esbarrar no aparelho do Estado é necessário e é uma culminância, né, ele fala, primeiro vai se perguntar, vai sentir a violência, vai se perguntar por quê, vai entender essa relação dicotômica entre um colonizado e colonizador, que se conhecem tão bem, e não vai ter uma forma legal de combater, apesar da necessidade, né, que ele nunca também sai desse outro momento de disputa, né, da disputa cotidiana subjetiva. Mas não tem outra forma, né, que não o combate direto a essas instituições que regulamentam e disciplinam. Ele cita Estado, ele cita religião, né? E a gente sabe que é assim até hoje, né? Os nossos currículos, a nossa mídia, os nossos representantes estão aí para referendar isso, que existem mecanismos hegemônicos, né, aparelhos ideológicos que mantêm uma hegemonia que é baseada em pressupostos racistas também, né? O capitalismo é também racista, isso não pode ser separado. Isso acontece não só nos países onde existe colonialidade, né? Onde se experimenta a colonialidade, mas não existe racismo sem capitalismo. Então, é isso. Autores revolucionários nunca vão indicar saídas que não estejam amparadas em sujeitos revolucionários que sofrem opressão, tampouco em saídas que estejam ali visando somente ocupar o aparelho do Estado. Se for para ocupar, é para destruir, né? São momentos. Mas esses autores, eles vão nos dar esse legado sempre, de que é preciso ir além dessa estrutura que justamente serve para regulamentar e para manter uma hegemonia, né, de uma classe. Aí apareceu uma outra pergunta, Joeline, não sei se eu posso ler aqui. Como pensar em uma mudança no processo Sim. do capitalismo em tempos atuais?
Alessandra, eu não entendi tua pergunta, na verdade, se você puder explicar um pouco. Uma mudança que você diz é uma transformação, uma revolução, como pensar uma revolução, no, né, então, é a pergunta do milhão, né, a pergunta que sempre nos fazemos e que, claro, continuamos a construir a resposta, não encontramos a resposta ainda, senão não estaríamos sob o jugo, né, do governo Bolsonaro. Mas, sem dúvidas, quando a gente fala em que o capitalismo não deu certo, que o capitalismo mantém esses pressupostos de racismo, colonialidade, colonialismo, a gente está falando que é preciso romper com esse sistema. Não existe outra forma de romper com o sistema capitalista senão através de um processo revolucionário, que é um processo de construção, né? De construção e de politização profunda das massas e que, claro, acontece em alguns lugares primeiro do que em outros, né, quando as condições objetivas estão dadas e as subjetivas também são construídas, mas que deve ter, deve visionar ser internacionalista. Como pensar uma mudança no mundo atual? Quem vai nos dar essa resposta são os movimentos sociais, são esses grupos que até hoje sofrem esses julgos, né, e toda essa violência, não teria outra palavra, na verdade, sob o signo do capitalismo, né? A gente vive um momento em que tudo tá muito mais exacerbado, né? Toda desigualdade, toda violação de direito, e vai ter algum momento que realmente essas pessoas não vão ter outro caminho, né? A gente, ao mesmo tempo que fala muito em estar em um momento difícil no Brasil e na América Latina e também no mundo, existem movimentos sociais que estão nos apontando saídas interessantes, né? De radicalização da democracia. Ontem eu falava do movimento feminista negro, do movimento de mulheres, né, mundial. O movimento negro também, durante a pandemia, nos mostrou que existe muita resistência, né, contra os ditames capitalistas, mas quem vai apontar a saída, de fato, são os grupos subalternos, né, quando eles se transformarem em classe subalterna, realmente agindo de forma organizada, com a intenção de realmente acabar o capitalismo, acabar com o capitalismo através de um processo revolucionário que, sem dúvida, vai envolver violência, né? Estão aí as revoluções, a Revolução Russa, a Revolução Cubana, para falar em termos de América Latina, para nos mostrar como esses processos devem funcionar. Na verdade, esses autores, eles estão falando de problemas muito semelhantes dos nossos, porque ainda não foram vencidos, né? Justamente esse racismo, essa violência contra o povo negro, né, nas nossas cidades, né, nos centros urbanos, periféricos, ainda mostram a atualidade desses autores, mas eles estavam pensando, né, a partir de um outro momento, a partir de um outro lugar, e a gente precisa agora aprender e nos reorganizar, né, enquanto classe subalterna, que tem todas essas características aí que o Fanon estava descrevendo, né? Que tem uma especificidade de cor na pele, tem um lugar específico de estar no mundo que deve ser questionado. Primeiro ponto de partida, na verdade, para a gente buscar saídas e possibilidades de organização, é entender, né, a construção desses processos de subalternidade, né? É ter o direito de ter nossa história integral contada, de ter acesso a como que essas formas de subalternidade são construídas, e esses autores, eles nos indicam, na verdade, caminhos, mas a gente tem desafios que a nossa época coloca, né, que o tempo presente nos coloca, mas, sem dúvida, também é um tempo, apesar de difícil, né, em termos de luta, em termos de disputa, de hegemonia, mas que é também um tempo de reação. Isso é importante, né? Isso é importante ter em mente sempre. Está aí o Chile para nos mostrar caminhos, né? A experiência do Chile, para falar em termos de América Latina. Está aí a Bolívia, está aí o movimento negro nos Estados Unidos e os ecos nos países também aqui do subcontinente
mesmo agora, durante esse ano particularmente difícil. Então, é um legado importante que precisa ser recuperado, mas que também precisa ser colocado, né, na nossa época, a partir da nossa realidade. E eu realmente estou como vocês, gente, curiosa, conhecendo esses autores. Do Fanon, eu pensei realmente duas vezes, porque eu, na verdade, gostaria de estar assistindo cursos do Fanon, não sei se eu me sinto preparada para estar ministrando, mas, enfim, é sempre muito bom conversar, trocar e se aprofundar nesses autores que às vezes são apresentados a partir de determinadas perspectivas distintas, né? Na minha época de doutorado, eu tive acesso a um Fanon, agora na educação, a outro. E eu estou em busca do Fanon por ele mesmo. E também, a partir disso, buscando entender a sua vida, a sua trajetória, né? E tudo que ele vivenciou enquanto escrevia. Nata traz aí mais uma pergunta, né? Se, além do marxista, né, você vê o método existencialista no Fanon, né? Quando fala de transcender e tornar-se negro. E aí, assim, eu não sei se durante a sua fala alguém mais pode trazer mais alguma questão, mas a gente, se não tiver mais alguma questão, a gente vai encerrando por aqui, Danila. Então, se você pode ir respondendo e se quiser fazer já as considerações finais, tá bom? A gente Tá vai se certo. encaminhando aqui. Tudo bem. Se as pessoas quiserem falar alguma coisa de se já conheciam o Fanon antes, um pouco do que estava surgindo ali no início da fala, que não seja necessariamente pergunta, a gente está aqui para compartilhar também leituras. E desconfiem também da minha leitura, porque eu venho de um lugar também para ler o Fanon. Então, leiam por ele mesmo, vocês devem ter tido outras impressões. A ideia é que a gente realmente entenda para além do que ele escreve, né? E justamente como a Renata colocou, que vertentes teóricas estão ali compondo o estatuto teórico fanoniano, por sua vez, né? Com certeza, o existencialismo e a psicanálise, né? Ele chega na psicanálise através do existencialismo. É um autor também muito utilizado a partir desse lugar, para além do marxismo, né? Um marxismo anticolonial, que está, na verdade, submetido aos interesses da luta anticolonial, a partir de uma luta nacional, e o movimento de negritude também. São essas três grandes vertentes fanonianas, né, que estão ali influenciando decisivamente sua obra e sua trajetória enquanto intelectual orgânico desse momento, né, de lutas anticoloniais. Então, ninguém tendo mais nenhuma questão, a gente vai se encaminhando aqui para o final, né? Com esse percurso inteiro que a gente fez aqui nessa jornada pelo marxismo na América Latina. Espero que tenha sido proveitoso para todas e todos, né? Para a gente aqui que está assistindo também, né? Recebendo esse compartilhamento de contribuições e ideias através de todos os professores, a Danila que está aqui hoje com a gente, né? Mas já querendo aqui agradecer a todos e todas que estiveram presentes conosco, que se inscreveram, né, de várias partes do Brasil, até fora do Brasil, inclusive, né, Que ótimo. e os professores também estiveram aqui conosco, se dispondo a compartilhar esses conhecimentos, né, e que ajudam a desnudar essa colonialidade, né, como fala o Fanon, né, na mesma perspectiva do que o Gramsci vai pontuar sobre a filosofia da praxis, né, que a filosofia da praxis não pretende velar a realidade, né, mas mostrar toda a verdade, inclusive as mais desagradáveis, né, como Fanon traz em diversos momentos do seu texto para a gente dar um aperto no peito, né, dessas pulsões reprimidas, né, desse processo de opressão. Então, eu espero que tenha sido proveitoso para todas e todos. Todo esse material vai ser compartilhado depois para socializar esse conhecimento que precisa urgentemente ser compartilhado, né? Para a gente é um prazer, né? E de ter essa possibilidade de abrir esse canal de diálogo com todas e todos através do canal, né? Porque esse material vai para o canal do G Gramsci no YouTube. Então, eu já queria convidar aqueles que não
estão nos seguindo ainda, que façam isso, né, nos sigam no Instagram, no Facebook, no nosso canal, para reforçar mais ainda, fortalecer mais ainda esse trabalho que a gente vem desenvolvendo através desse projeto de extensão, o Praxis, né, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Praxis e Formação Humana, da UFC, né, em articulação com o G-Gramsci, e todo esse material vai ser compartilhado, então a gente pede para que vocês reforcem esse trabalho compartilhando, e também para poder acompanhar os próximos projetos, né, que virão, né, que nós estamos aí pensando nas próximas atividades que vamos desenvolver em termos de eventos e cursos de formação. Então, convido a todos e todas a se engajar nesse processo de socialização também desse conhecimento, e munir os grupos, né, para ajudar a dar munição às classes subalternas, aos grupos subalternos, aos movimentos, dentro e fora da universidade, em todos os espaços possíveis, para fortalecer essa trincheira, né, nesse processo de conhecer a si mesmo, né, que tanto Gramsci faz, quanto Fanon, como todos os autores que a gente passou por aqui, né, para vislumbrar essas possibilidades histórico-concretas de superação dessas contradições das quais a gente vem debatendo, discutindo desde o começo desse curso, né, as contradições particulares da nossa realidade histórica concreta, como as grandes questões políticas, né, nessa articulação dialética. Então, agradeço a todos e todas, eu agradeço mais uma vez, Danila, obrigada por ter se disposto a compartilhar, aceitar o desafio e compartilhar conosco. Eu agradeço imensamente, como eu falei, reforço, gostaria muito mesmo de ter participado dos outros encontros também, que bom que o material vai ficar disponível, isso é muito importante, agora nesse momento remoto, né, a gente tem essa possibilidade de ter mais troca, mesmo que não seja a troca ideal, presencial, mas ainda assim, sempre encarando os desafios da época, foi uma experiência incrível, que também me instiga a conhecer mais o Fanon. Coincidentemente, como eu falei para vocês, enquanto eu já tinha aceitado o convite aqui para o curso, recebi esse livro direto das mãos do Davidson, comprei direto com ele, e estou aqui super empolgada, e quem sabe numa outra oportunidade a gente já tem outras leituras e outras contribuições para dar também sobre esse autor tão importante e que tem tanto ainda a nos dizer sobre a nossa realidade e a necessidade de transformação da realidade atual. Agradeço todo mundo que assistiu, que contribuiu com o debate, foi super bom. Só para dizer que, além do canal do YouTube, né, que vai esse material da segunda edição do curso, Marxismo na América Latina, com todos esses debates que a gente fez em torno do pensamento desses autores, a gente vai continuar compartilhando o material da primeira edição, né, que a gente estudou Mariátegui, Caio Prado, Florestan Fernandes, Che e outros, né, e provavelmente, possivelmente, se conseguirmos, porque não temos, infelizmente, uma equipe técnica própria para isso, a gente faz todo um trabalho voluntário, né, de esforço voluntário e individual nesse sentido, de buscar meios de compartilhar. Talvez esse material também esteja disponível mais adiante, né, vai ser disponível nos podcasts também. Então, além do YouTube, a gente pretende compartilhar também, dar continuidade ao que a gente já começou a compartilhar em podcast. Então, eu queria também agradecer ao Matheus, né, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que estava falando agora conosco, por ter se disponibilizado, além de participar do curso, ele se disponibilizou a estar com a gente aqui nessa organização dessa equipe técnica voluntária, né, a Rayane Câmara, que se desdobra também para estar aqui com a gente, contribuindo, fazendo todo esse trabalho de bastidores para acompanhar, para organizar todo esse processo aqui, né, além dos outros colegas do G-Gramsci, né, os outros colaboradores, a Rayane Cruz, a Renata, né, o João e todos os que fazem esse grupo e esse trabalho ser o que ele é. Então, agradeço a todos, todas, Danila mais uma vez e todos os participantes, e já desejo aqui boa noite e que a gente esteja junto mais adiante.